Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar como eu preparo as minhas marmitas para a semana. Bem que essas daqui são para mais de uma semana. E eu economizo muito tempo durante o meu dia com as refeições prontas. E assim, eu sigo com o plano de alimentação da minha Nutri. Então, vamos pro vídeo? Então, aqui a primeira coisa, quando eu vou fazer minhas marmitas, o que eu faço? A primeira coisa é preparar os temperos, porque é muito ruim você começar a cozinhar e ter que ficar picando tempero, né? Então, eu já vou deixar toda a cebola aqui picadinha, né? E o alho que eu uso aqui em casa, no atacadista, eu compro o pacote de alho descascado. E daí, quando chega em casa, eu simplesmente bato ele com óleo, né? Então, eu faço isso já para deixar o alho guardadinho. E a cebola eu só pico mesmo na hora que eu for usar. E olha só como já fica picadinho. E daí eu já deixo tudo num potinho. E como eu vou fazer marmita para vários dias, eu vou usar bastante cebola. Então, geralmente eu já pico 2 cebolas. E deixo 2 cebolas picadinhas aqui. E aqui é meu alho, né? Quando já vem do atacadista, eu já trituro ele com sal e óleo. Ele já fica assim, bonitinho já. E daí, conforme eu vou fazer comida, a cebola e o alho já deixo todo picadinho. E aqui eu tenho as proteínas, né? Tem frango a passarinho, que eu vou fazer ele cozido com cebola queimada. Filé de peito, que eu vou fazer picadinho ou desfiado, mas eu acredito fazer picadinho dele. Essa linguiça toscana que eu vou colocar na air fryer, porque eu vou fazer também pro meu esposo. E tenho carne moída aqui, que eu vou refogar essa carne moída. E aqui as panelas já estão aqui, que eu vou cozinhar os vegetais e vou fazer outras coisinhas aqui. Então bora cozinhar. Vou cozinhar um arroz integral na panela de pressão, né? Eu cozinho com óleo de cozinha normal, não gosto de cozinhar com azeite, porque acho que altera o sabor. E aqui eu coloco cebola, né? Vou colocar 2 colherzinhas de cebola, uma de alho, porque eu vou fritar aqui. Eu vou fazer 3 xícaras de arroz, então é bastante coisa. E já coloco a água a ferver, porque o arroz ele precisa ter a medida certa, arroz integral. É 1 xícara de arroz para 3 de água. Eu vou fazer 3 xícaras porque eu vou fazer refeição pro meu esposo também, né? E aqui eu já comprei esses potinhos aqui, as marmitinhas, né? Então eu vou utilizar essas marmitinhas aqui e já vou deixar montada para vários dias. Dou uma picadinha aqui na cebola. Não lavo o arroz, porque ele já vai cozinhar mesmo, então não lavo. Vou colocar aqui as 3 xícaras. Para cada 1 xícara são 3 de água, então vão ser 9 xícaras de água. Vai dar bastante arroz. E eu já coloco água quente para ficar mais rápido o cozimento, né? Então o que eu gosto de colocar no arroz aqui, que eu acho que dá um sabor super gostoso, folha de louro. Eu gosto de louro. Eu coloco umas 2, 3 folhinhas. Fica bem aromático o arroz e fica bem gostoso. O arroz integral ele demora para cozinhar, então você vai precisar ir
colocar em fogo baixo. Então, coloca para cozinhar. Quando abrir fervura, você abaixa o fogo e eu deixo uns 15 a 20 minutinhos aqui. Então, vamos para a próxima preparação. Nessa outra panela aqui, eu vou colocar a lentilha para cozinhar, né? Eu vou cozinhar um pacote mesmo de lentilha. É bem simples o jeito que eu faço a lentilha. Eu coloco ela para cozinhar conforme fosse feijão mesmo, só que sem pressão. Coloco a lentilha aqui e acrescento água até cobrir. E se no processo acabar a água e ela não tiver cozida, eu vou acrescentando mais água. O tempero da lentilha eu faço como se fosse temperar o feijão depois. Eu frito a cebola, o alho e o que tiver mais aqui e coloco ali para temperar com sal. Agora é só deixar a lentilha ali e ela vai cozinhando. Essa água aqui fervendo, eu deixei para cozinhar os vegetais, né? Que eu vou cozinhar brócolis, vou cozinhar abóbora cabotiã também. Então aqui eu vou utilizar essa água para cozinhar os vegetais. Em uma outra panela, eu vou colocar a cebola queimada. Daí vocês vão ver o frango com a cebola queimada, como ele fica muito top. Como a cebola ela demora bastante para fritar e queimar, tem que queimar para virar carvão, né? Vou baixar o fogo do arroz. Então, eu já vou deixar ela aqui, demora um pouco. Eu coloco um pouco de óleo. E eu coloco equivalente a uma cebola mais ou menos aqui, para queimar mesmo. Pode esquecer, tem que virar carvãozinho. Já viu aquele pedaço de cebola preta queimado assim? Tem que ser assim. Então, precisa queimar. Enquanto isso, vai fritando aqui na air fryer, aqui nesse cantinho aqui, eu vou colocar a linguiça para fazer. E olha só a linguiça aqui, ó. Eu forro ela com papel alumínio. E aqui eu coloco no tempo pré-programado, como se fosse frango mesmo. Cebola fritando pro franguinho aqui. Vou temperar aquele franguinho ali. Como que eu vou temperar ele? Aqui nessa panela tem só cebola que vai queimar essa cebola. Tem que queimar ela. Mas daí eu já vou temperar o franguinho e cortar em pedaços menores. Colocar sal, alho e um pouquinho de vinagre nele. Daqui quando a cebola estiver queimada, eu jogo o franguinho aqui. Eu gosto bastante de comprar esse frango aqui da Copacol, que eu acho ele bem bom. E daí eu sempre deixo ele descongelar, abro o pacote, né? E vejo se tiver algum pedaço muito grande, eu acabo cortando, porque como é para marmita, né? Para mim não é interessante um pedaço tão grande, porque fica ruim de arrumar depois na marmita, né? E se tiver alguma gordura a mais, né, eu acabo tirando. Mas se tiver um pouco de pele também vai assim mesmo. Mas só se tiver um excesso muito grande de gordura que eu tiro. E depois eu acabo tirando a pele na hora de comer. Por quê? Porque coxa assim eu não gosto de cortar, por conta do osso. E se você faz um frango cozido sem pele, ele fica muito seco. Né? Então aqui é bem simples o temperinho dele. Eu vou colocar sal, alho e vinagre. E vou deixar ele aqui marinando. Como os temperos já estão todos cortadinhos, fica bem facinho de fazer.
Então, vou colocar aqui um pouquinho de alho. Como tem 1 quilo, eu vou colocar umas 2 colherzinhas assim de sal rasa. E o vinagre. Vinagre comum mesmo. Eu dou uma mexidinha enquanto a cebola vai queimando. Ele vai marinando aqui. É o nosso frango com cebola queimada. E eu gosto de colocar alho porque ele fica bem temperadinho, né? E frango cozido, geralmente, eu falo que ele fica anêmico. Mas com a cebola queimada, vocês vão ver só como fica bom. Nossa cebola já tá bem queimadinha, olha só. Queimada mesmo, tem que ficar assim. Que é nesse ponto que a gente vai colocar o frango ali, né? Então, nosso frango ficou esperando um tempinho, agora a gente vai colocar ele aqui. A gente não vai colocar água nele, porque a própria água do frango, ele vai fritando e vai tomando cor aqui também, né? Nosso objetivo não é um frango ensopado, é um frango refogado. Então aqui a gente vai deixar ele aqui e ele por ele mesmo vai cozinhando. Daqui a pouquinho eu vou tampar a panela. Essa água fervendo, eu vou cozinhar o brócolis, né? Como a gente vai congelar, a gente não vai deixar o brócolis ficar muito mole. Então o que você vai fazer? Tem que tacar a água fervendo já. A água tá ali fervendo, coloca sal. Pode colocar umas 3 colherzinhas aí de sal. E colocar o brócolis aqui para cozinhar bem rapidinho. Ele cozinha uns 3 minutinhos, eu já tiro ele, né? Para ele ficar meio que al dente. E quando você esquentar sua marmita de novo, ele não vai estar molenga, né? Então ele dá uma escurecidinha, você já pode tirar ele. E daí o que eu vou fazer? Essa água eu já vou aproveitar para tirar a casca da minha cabotiá, ok? Porque eu gosto muito da lentilha, que ela cozinha rápido. Olha só a nossa lentilha aqui. A lentilha, ela tá com um pouquinho de água no fundo, né? Vamos ver se ela tá macia. Oi? Tá um pouquinho dura ainda, então eu vou colocar mais, vou cobrir ela de novo com água e vou deixar cozinhar mais um pouco. Faltou água, a gente pega mais um pouco de água aqui. E sempre no fogo baixo. Então vai secar ali a água da nossa lentilha. Vamos dar mais. O nosso brócolis está quase pronto, olha só. O frango. Olha como ele já tá pegando cor, esse frango. A cebola deixa o frango muito saboroso. Então, assim, mas você já faça numa panela que você não gosta muito, porque a panela vai ficar meia difícil de lavar e você vai ter que esfregar. Então, se você colocar numa panela que você não quer esfregar muito, para não tirar o antiaderente, eu já nem recomendo fazer nela, senão você vai ter que deixar ela de molho por alguns dias. Então, o nosso frango tá aqui, vamos deixar. O brócolis já tá jóia.
Deixa eu dar uma sacudidinha na panela de arroz pra ver. Tá com água ainda ali, dá pra sentir. Vamos tirar o brócolis. Já não deixa. E eu vou aproveitar essa água quente aqui pra colocar a cabotiã aqui. Pra tirar a casca dela. Eu quero fazer uma parte refogada e uma parte purê. E eu não vou usar ela com casca. Então eu não vou jogar. Mas deve ter uns 3 litros de água quente, eu não vou jogar fora. Louça é uma coisa que rende numa cozinha, né? Então, na minha próxima casa eu vou fazer 2 pias. Uma para colocando a louça suja e outra para lavando as coisas. Vai ficar bem legal, né? Porque uma pia só a gente vai jogando a louça aqui dentro. E aí? Como fica? Muito bem. Então, nós estamos com a cabotiã aqui. O que eu vou fazer com ela? Vou lavar. Vou lavar com sabão. Para tirar terra, né? Isso daqui eles colocam a abóbora vem do chão. No mercado, um monte de gente passa por lá também. E como eu vou abrir ela e vou cozinhar com casca a princípio, então precisa lavar para tirar a terra. Se você tiver uma escovinha, é até melhor. Então, se você tiver escovinha, escova a abóbora. Mas se você for assar ela com casca, você só escova ela na água corrente e tá ótimo. Então, nossa abóbora está aqui. Então, vamos cortá-la. Descascar a abóbora cabotiã, ela totalmente crua assim, é bem difícil. Então, o que a gente vai fazer? Cortar ela na metade, tirar a semente dela e colocar ela assim naquela panela de água fervendo, com a casca para baixo. Daí você vai deixar ela uns 5 minutinhos lá, com a casca virada para baixo, e a mágica vai acontecer. Vai ficar fácil de descascar a abóbora. Você tirar a semente, essa polpa, assim, toda a molinha dela, você tira. Daí ela assim mesmo, ó, lavei ela certinho. A água ali que eu cozinhei, o brócolis mesmo, toda certinho. Eu vou colocar a abóbora só assim, ó. E vou deixar ela ferver ali. Não precisa nem entrar água aqui dentro. Só é dela ficar assim, ó. Uns 5 minutinhos eu já vou conseguir tirar a casca dela com muita facilidade. Daí eu vou deixar a outra ali já preparada. Para quando essa daqui sair, eu colocar outra. Para ficar fácil de tirar a casca. E olha o nosso franguinho aqui. O nosso franguinho, eu vou dar uma mexida nele. E você já consegue ver que o caldinho dele já tá ficando bem escurinha. Olha só nosso franguinho. Você vai mexendo. Ele fica muito lindo. Eu deixo uma colher só para mexer o frango aqui. Nossa linguiça tá quase boa. Vou dar uma mexidinha nela. Colocar as de baixo em cima, as de cima embaixo. Mais 6 minutinhos ali. Nossa lentilha, vamos ver como está nossa lentilha.
já está cozida. Vou desligar o fogo, porque daqui a pouquinho eu vou temperar ela. Muito bem. Tudo nos conformes, né? Então, vamos aguardar um pouquinho nossa bola. Bem, nessa panela aqui, né, ela já colocar um pouquinho de óleo. Eu vou colocar só alho mesmo. Gosto de bastante alho. Para fritar, porque eu vou temperar a lentilha aqui. Como o nosso arroz, eu já coloquei o louro, né? Então, eu não vou colocar o louro aqui, só vou colocar alho mesmo. Deixo o alho aqui bem fritinho. Olha só. Vou fritar o alho aqui bem fritinho. E daí, conforme já tiver tudo frito, né? Tá tudo bem fritinho aqui. Eu jogo só a lentilha aqui e a lentilha está pronta. Vocês podem perceber que a lentilha em si não tá com muito caldo. Onde está o caldo da lentilha? Tá baixo o caldo. Então, o que eu faço? Frito bem o alho. Deixo fritando aqui. Depois que tiver tudo fritinho, é só jogar a lentilha aqui em cima. Né? Olha só. Cheiro de alho frito é uma maravilha, né, gente? Esse é o tempero da cozinha brasileira. A nossa cabotiã já tá boa para descascar. Vou desligar ela ali um pouquinho. Vou tirar ela dali e vou descascar. O alho fritando. Franguinho mexendo, olha só a cor desse frango já. Meu Jesus amado. Gosto muito desse franguinho assim. E vai mexendo ele, pra ficar em cima, ficar embaixo. Nosso alho aqui já douradinho. Bem simples agora. Só colocar aqui. E é um panelão de lentilha. E o bom de deixar a lentilha assim, por que é bom só temperada com alho? Se você deixar ela congelada, depois você consegue fazer uma sopa também, né? Agora eu vou ajustar o sal aqui e já tá pronto. Pode lavar na louça. Ainda é que, como aqui tem 500 gramas de lentilha, né? Então por isso eu coloquei bastante sal. Mas eu vou dar uma provadinha nela. Aqui eu deixei ela fervendo uns 5 minutinhos. Por quê? Para poder tirar a casca com facilidade. O meu objetivo não era cozinhar a abóbora, era poder tirar a casca com facilidade. Olha só como a casca agora sai com facilidade. E se você tiver um descascador de legumes, olha só, sai com mais facilidade ainda. A abóbora está um pouco quente, mas você consegue ir adaptando aí e descascar a abóbora com muita facilidade. Porque se fosse ela in natura, olha só. É muito ruim, né?
Então essa abóbora aqui eu já vou até colocar lá na panela, que eu também quero descascar ela. E aqui você pode esperar um pouquinho, descascar com a faca, né? Com a faca você vai conseguir descascar bem fácil também aqui. Até cortar ela, você vai conseguir cortar com mais facilidade. Olha só. Nessa panela aqui eu vou refogar a carne moída. Então o que eu gosto de colocar aqui? Eu vou colocar cebola. E vou colocar alho aqui também. Daí eu deixo fritar um pouquinho para dar uma murchadinha nesse tempero, né? Enquanto isso a abóbora tá aqui, ó, para amolecer a casca, para descascar. O franguinho tá quase bom. O arroz eu já desliguei, a linguiça tá pronta. Então só tá faltando a segunda parte aqui. Fritou um pouquinho. Eu tenho um pouco de carne moída que estava congelada, que eu vou utilizar ela aqui. Mas era pouca coisa. E eu tenho um pouco de carne moída que eu comprei ontem. Eu usei um pouco ontem e o restante ficou na geladeira. Então eu vou misturar as duas. Vai dar bastante proteína. Como proteína na minha dieta, eu como cerca de 100 gramas, né? Arroz em torno de 50, 60 gramas e lentilha também. Então vai mais proteína do que carboidrato. Mexer mais uma vez o nosso franguinho. E nesse frango você não coloca água nele, viu? Você vai mexendo ele e ele vai fritando com o próprio líquido dele. Tá quase pronto. Vamos dar uma olhadinha na nossa linguiça. Ó, a linguiça eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar mais 5 minutos. E ali tá tudo encaminhado já. Então eu vou fazer mais um pouco de proteína, que vai ter carne moída, frango cozido e frango refogadinho. Então eu vou cortar o frango para fazer o frango refogadinho. Aqui já tô preparando o temperinho da abóbora cabotiá que vai ser refogada. Então eu coloquei 2 colheres de sopa de cebola e uma de alho e tá fritando ali. Aqui a nossa carne moída, que já tá quase pronta, só tem que secar essa água, né? Mas ela já tá cozida, então já tá boa. O que eu vou fazer aqui? Colocar uma salsa nela e azeitona. Não é que vai ficar secando. Enquanto isso eu vou cortando as azeitonas. Carne moída quase pronta, tá secando ainda. Abóbora já coloquei aqui para cozinhar. Só tô fazendo meia abóbora porque a abóbora é muito grande. Daí a outra metade eu separei em 2 partes para colocar para cozinhar depois, vou fazer sopa. Arroz já tá pronto, franguinho já tá pronto, linguiça já tá pronta. E é isso aí. Aqui nessa carne moída eu vou colocar um pouco de azeitona, que eu tinha ali na geladeira, eu não quero jogar ela fora. Pra dar mais sabor aqui também. Eu vou jogar um cheiro verde em tudo aqui. Né? Cheiro verde na carne moída, cheiro verde no frango, cheiro verde na abóbora.
Esse daqui, mais uns 2 minutinhos, já está pronto. Vamos experimentar. Eu não coloquei sal aqui ainda, né? Eu vou acertar o sal aqui. Acho que esse tantinho de sal. Tem 1 quilo de carne moída, mais ou menos. É o suficiente. Então aqui já tá meio que pronto. Nessa panela aqui eu vou cozinhar alguns legumes. Eu coloquei um pouquinho de água e tem cebola e alho aqui também, né? Aqui eu vou colocar uma cenourinha. Para ir cozinhando enquanto terminar de cortar os outros legumes, que eu vou colocar chuchu e abobrinha, mas como é rápido para cozinhar, então tranquilo. A abóbora acabou aqui, já está cozida, tá bem macia. Olha só, tá bem macia mesmo. E o que eu gosto de colocar aqui? Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal nela. E vou colocar cheiro verde também. Cheiro verde deixa tudo mais gostoso. No caso aqui só tem cebolinha mesmo. Enquanto eu terminava de cortar o chuchu, a cenoura meio que deu uma cozida. Eu coloco o chuchu. Deixo 2 minutinhos aqui refogando também, né? E depois que o chuchu ficar uns 2 minutinhos refogando, eu coloco a abobrinha. E fica bem gostoso isso daqui. Aqui eu tenho 1 quilo de filé de peito. Eu vou cortar ele em tirinhas. E depois eu vou cortar em quadradinhos. Conforme a gente vai comendo marmita, e marmita é uma coisa que a gente quer prático para ser rápido, né? A gente não faz muita cerimônia na hora de comer uma marmita. Então, assim, você não vai colocar um filé de frango inteiro lá, porque não vai ser algo prático, né? Então, você já corta na porção que você vai precisar colocar na boca. A gente faz marmita porque quer ganhar tempo durante o dia. Bem, nessa panela aqui eu vou refogar o franguinho, né? Então eu já gosto de colocar o temperinho. Vou usar toda essa cebola também. Já estou acabando. A última preparação, um pouquinho de água. Os legumes cozidos já ficaram prontos. Olha que bonito. E aqui vamos deixar fritar um pouquinho para colocar o frango, né? Cortei aqui o frango em cubinhos. E vamos colocar ele aqui na panela. Tá totalmente sem tempero. E aqui agora é só refogar. Bem, o franguinho aqui já tá quase bem sequinho, né? Não gosto de deixar ele bem seco, assim pra mim já é bom. Vou colocar aqui o molho pronto mesmo. O estrogonofe que eu faço,
Não sei nem se dá pra chamar ele de estrogonofe, porque ele é um franguinho com molho, né? Porque eu não gosto de colocar ketchup, mostarda e as outras coisas todas. Então aqui, ó, já tem um molhinho. E nós vamos colocar também, como não tem um creme de leite aqui, não colocaria um creme de leite, eu vou colocar um iogurte natural integral. Não é o desnatado não, tá? É o integral mesmo. E olha só que gracinha que já fica isso daqui. Vamos provar o sal dele. E é isso, gente. E aqui já ficou pronto. Deixa eu ferver ele. Já tá pronto. E tá tudo pronto aqui. Vamos montar nossas marmitas. Legumes cozidos aqui. Nós temos abobrinha, chuchu e cenoura. Brócolis, cozido só na água com sal. Aqui abóbora cabotiã refogadinha. Ok? De proteína nós vamos ter o frango. Olha a cor desse frango. É um frango cozido com cebola queimada, carne moída, o nosso estrogonofe e linguiça na air fryer. E aqui, lentilha cozida e arroz integral. E essa é a vista da nossa mesa para montar as nossas marmitas. Muito top, hein? E aqui tem comida para mais de 20 dias. Aqui eu tenho um pote plástico que ele é ideal para congelamento, né? E vai ao micro-ondas. Esse tamanho aqui é o de 700 ml. Então eu coloco ele na balancinha 0, né? Como eu como aproximadamente 50 gramas de arroz, eu coloco aqui o arrozinho. Vou deixar esse tanto assim, o pote ficou pequeno. Lentilha 50 gramas, 0. É uma conchinha assim. Um pouquinho mais. Essa eu vou colocar a abóbora cabotiã. Vou colocar umas 100 gramas de abóbora. E vou colocar o franguinho. A abóbora, ela tem cerca de 40 calorias 100 gramas. Né? Então, se passar um pouquinho, não tem problema. E olha esse frango. Que maravilhoso. Vou colocar cerca de 100 gramas também. E essa é uma marmitinha. Olha que boa, né? Muito boa. Então, vamos montar as outras. Vamos montar as outras e eu já trago para vocês. Então, aqui as marmitas ficaram prontas. No total deram 23 marmitas. Sobrou linguiça que a gente vai guardar congelado assim. Sobrou estrogonofe que vai guardar assim. Carne moída e frango. Mas muita comida. Dá aí para 15 dias para 2 pessoas tranquilo. Porque também tem refeições que a gente acaba não fazendo em casa. Mas esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.